chamo Tatiana Guedes, sou uma das responsáveis por fundos de previdência aqui na Invest Smart, e estou aqui com a Sara Paixão, que faz parte do nosso time de macro na Invest, e com uma presença ilustre aqui do Marco Azevedo, que é gestor da Vinci. Ele vai falar um pouco sobre o cenário macroeconômico aqui com a gente. Mas antes da gente entrar nessa parte de cenário, Marco, eu queria que você falasse com a gente, contasse um pouco da sua história, da sua trajetória profissional e também falasse um pouquinho da história da Vinci aqui para a gente. Ótimo, bom dia para todos. Meu nome é Marco Antônio Azevedo. Eu entrei no mercado em 97, no início de 97, no antigo Banco Brascan. Eu fiquei no grupo, que depois virou Brookfield, fiquei no grupo durante quase 14 anos. Então, trabalhando na área de tesouraria, na mesa proprietária do banco, sempre ligado à parte de moedas e juros. Tá? E depois, durante o próprio grupo Brascan, a gente saiu da mesa de proprietária do banco e montou uma asset dentro do grupo em 2006. Então, eu já estou nesse gestão de fundos multimercados desde 2006. Então, é uma trajetória bastante longa. Há 5 anos atrás, eu fui para a Vinci, fazer a gestão do fundo multiestratégia e do fundo Vinci Atlas, tá? Que é um fundo multigestor. E o fundo multiestratégia é um fundo juros e moeda com baixa volatilidade, usando a resolução 4661, que é os investidores institucionais, seguradoras. Então, é um fundo meio low vol para pegar movimentos de mercado, mas que dê uma boa liquidez para o cliente, que é um fundo D1. Tá? Então, é diferente do fundo do Atlas, que é um D30, com mais vol, e opera todos os mercados. São eu e mais 7 gestores, são 7 caixinhas, operando desde juros de moeda, bolsa, mercado internacional. Então, e falando um pouco da Vinci, a gente é uma multigestora. A Vinci tem embaixo dela, da holding, são 7 gestoras praticamente independentes. Tá? Então, a gente tem a parte de multimercado, que eu faço parte. Nós temos lá fundos mais ilíquidos, como private equity, tem fundos de real estate, infraestrutura, crédito. Tem áreas responsáveis para fundos mais específicos, como previdência, fundos IMAB. Então, é uma gama de produtos. Nós temos lá uma casa que realmente oferece para os clientes um hall de produtos gigante. Quando o cliente está lá dentro, às vezes a gente fala assim, brincando, que a gente às vezes compete com a gente mesmo, porque é tanta opção para os clientes. É verdade. Mas isso não é ruim, porque, por exemplo, você tem uma demanda muito grande para fundo de crédito. Então, o cliente está no multimercado, ele quer passar para o fundo de crédito, ele não precisa sair da casa. Então, ele fica ali dentro. Eu acho que isso hoje em dia, bastante importante. A gente realmente continua aumentando, investindo. A gente abriu capital na Nasdaq no ano passado, com um sucesso. Agora, recentemente, a gente fez a nossa primeira opção de M&A, adquirindo a SPS, uma gestora de créditos distressed, que é uma coisa que a gente não tinha ainda dentro da casa, que veio complementar. Então, realmente trabalhar dentro da Vinci, é uma experiência muito boa, que a gente tem uma troca de informações que a gente não tem numa gestora independente que só tem uma gestão de multimercado. A gente quer falar sobre real estate, tem uma equipe de real estate. Quer falar sobre infraestrutura, tem equipe de infraestrutura. Mercado real, tem toda a equipe de private equity, que tem as empresas investidas que estão no dia a dia da indústria e tal. E que ajudam na tomada de decisão de com vocês certeza, também, exatamente. Você não simplesmente lê notícia, ou tem a parte macro, tem a área de research, que você fica tomando decisão em relação a isso, mas você tem essa troca de informações que é bastante rica, e isso ajuda bastante na gestão. Obrigada. Bem legal. Então, puxando um pouquinho agora para esse cenário, acho que o que todo mundo quer saber é sobre os Estados Unidos, A gente tem visto que os Estados Unidos entrou em recessão técnica, mas não necessariamente o mercado considera uma recessão. Queria saber como vocês estão vendo isso, como esse cenário turvo para o futuro impacta o portfólio de vocês, como vocês alocam nesse cenário. Bom, a gente tem essa questão da recessão técnica, como o nome diz, é uma coisa meio técnica. A verdade é que os dados da economia real, a economia americana, continuam vindo, ainda são bons. Você tem um risco, você mostra a economia desacelerando, que ela vinha crescendo muito acima do potencial.
Além disso, assim, com a inflação muito elevada, então ela vem desacelerando. A gente acredita que uma hora vai entrar assim, efetivamente em recessão, que isso são ciclos, é normal em ciclos econômicos, mas a gente não acredita numa recessão que seja muito forte, pelo menos no curto prazo. Tá? Então a gente trabalha com esse cenário, tá? De desaquecimento, a gente trabalha com um cenário que a inflação continua preocupando e fazendo que o Banco Central continue subindo taxa de juros provavelmente acima da taxa de juros neutra, tá? Para exatamente tentar trazer essa inflação para baixo, mas que ela não entra assim, num cenário de recessão muito grande no curto prazo. Como isso impacta o nosso portfólio, principalmente na questão dos juros, né? A gente tinha uma posição, né, veio carregando uma posição há bastante tempo, uma posição tomada, né, em juros lá fora, né, tanto na parte curta da curva quanto na parte longa. E esse risco de recessão e essas questões geopolíticas, acho que é bom também pontuar, principalmente que é a guerra na Ucrânia e agora essa questão com a China, né, isso acaba afetando muito sentimento, né, assim, de investidores, sentimento. Isso acaba afetando também o mercado e afetando as taxas de juros. Então, a gente reduziu bastante as nossas posições tomadas. Hoje a gente ainda continua com essa cabeça de que o Banco Central americano continua subindo os juros, que as taxas de juros lá devem continuar subindo, mas a gente hoje tem uma posição bem menor nessa posição tomada de juros globais. Eu acho que ainda a gente vai ver uma vol bastante grande, uma volatilidade grande, né, em taxas lá fora, mas a gente ainda acredita que as taxas continuam subindo. Mas, por cautela, exatamente por todos esses riscos, a gente tem posições menores hoje e estamos mais táticos, assim, entrando e saindo das posições com uma maior número de vezes, dado que assim, acaba que a volatilidade também traz oportunidades. Assim, são desafios, né, maiores, os desafios são maiores, mas traz mais oportunidades. Então, a gente tem posições mais táticas, mas ainda com a cabeça que assim, as taxas continuam subindo lá fora, o problema da inflação é grande e os bancos centrais vão continuar tendo que subir as taxas de juros. Sim, bem legal. E China, assim, você falou sobre China, né? Agora tem essa questão com a guerra contra Taiwan. Como vocês estão vendo esse cenário de Covid? Será que a China vai continuar assim? Vai virar uma nova Rússia, né? O que o pessoal já está falando? A gente, assim, essa coisa de geopolítica é muito difícil, né, de mapear. Assim, os próprios especialistas em geopolítica acabam que não assim, guerra do Ucrânia praticamente todos erraram, né? Então, e China, acho que é mais difícil ainda. A China e os Estados Unidos, eles têm essa questão, essa rivalidade muito grande, mas os dois precisam mutuamente um do outro. Né? Então, a gente não acredita que vá a vias de fato agora. Lógico que existe esse risco, o risco aumentou com a ida da Pelosi para Taiwan, e não deixa de ser uma provocação num momento complicado do Xi, né, que é o primeiro-ministro da China, que vem eleições agora, então ele tem a questão da Covid, que a economia está indo, assim, eles têm uma meta de crescimento para esse ano de 5,5%, que provavelmente vai ser muito difícil de alcançar, então provavelmente eles vão crescer para perto de 4%, em torno disso. A questão da Covid, essa política de Covid zero, a gente acredita que é mantida até pelo menos as eleições. Depois eles vão ter que mudar. Ou eles compram vacinas eficientes, coisas que eles ainda não têm, ou eles vão ter que mudar essa política, porque senão vai ser a economia patinando aí, por mais tempo e eles precisam de crescimento. Né? Então, assim, a primeiro momento eu não acredito que isso vá se tornar uma nova Rússia e Ucrânia, né, uma nova guerra, mas assim, é um risco que aumentou, é uma provocação, assim, não ia há 25 anos que não ia para Taiwan um representante do governo americano, né, do Congresso, e a gente tem que ficar de olho. Mais um risco, além de todos os outros que já existem no mercado, inflação, desaquecimento, risco de recessão, Ucrânia, Rússia. Agora a gente tem essa nova problema, que não é só mais o trade war lá contra os Estados Unidos e China, agora temos efetivamente uma provocação ali, um território complicado, né? Você tem o mar ali de Japão, hoje, por exemplo, teve treinamentos, né, específicos do exército chinês jogando mísseis perto do mar do Japão, então
é um problema geopolítico que a gente vai ter que lidar, mas a gente não acredita que vai virar uma nova guerra. Vai ser provocações de todos os lados, mas espero, né, que não seja a gente também espera. mais um problema para a gente lidar. A gente tem que ficar de olho. Agitado, né? Isso. E Marco, eu vou voltar nessa questão da recessão, porque eu queria muito sua opinião a respeito. A gente sempre fala, a gente tem batido muito nessas questões, principalmente quando a gente fala nas questões monetárias que são realmente necessárias serem feitos, esses apertos lá nos Estados Unidos. Mas você acredita que realmente há necessidade que haja uma recessão com queda dos empregos para que a gente consiga para que os Estados Unidos consigam levar os juros, a inflação a patamares aceitáveis? O que você entende ou enxerga sobre isso? Assim, se for assim, os bancos centrais, se fossem no livro-texto, né, se fossem completamente ortodoxos, eles efetivamente para trazer a inflação para perto do target, né, ali da meta deles, no curto prazo, então no horizonte relevante, eles efetivamente deveriam ter uma alta mais forte dos juros e trazer realmente a economia em recessão para poder trazer a inflação para baixo, que realmente é uma inflação que não é transitória, a gente acredita que é uma inflação que tem uma inércia muito forte, principalmente nessa saída da Covid, que o setor de serviços começa a pressionar a inflação. Você teve uma inflação muito forte de bens e agora você está tendo uma pressão maior na parte de inflação de serviços, que é uma inflação mais inercial. Então, se eles tivessem que fazer assim, na ortodoxia do livro-texto, deveria jogar as economias em recessão. Eu acredito que os bancos centrais, pelo menos o que eles têm mostrado, né, hoje teve a decisão, por exemplo, do Banco Central da Inglaterra, hoje de manhã, subindo a taxa em 0,5%, só que você vai olhar o discurso do Banco Central que, se você olhar um horizonte de 2 anos, a inflação volta para a meta. Então, todos os bancos centrais estão estendendo esse horizonte de convergência, exatamente para não ter que dar um choque muito grande agora, no curto prazo, e tentar não impactar tanto o emprego e atividade. Agora, então a gente acredita que a gente vai conviver com inflação mais alta por mais tempo. Eles vão continuar subindo taxa de juros, os juros vão ficar altos por mais tempo e aí, assim, o trabalho do Banco Central vai ser tentar não deixar que as expectativas de inflação desancorem lá para o longo prazo. Então, eles vão olhar no horizonte um pouco maior, tentando trazer a inflação para a meta no horizonte maior. Agora, se vão conseguir fazer isso, aí já sim é o desafio. Eu acho que, por exemplo, a gente aqui no Brasil, né, já falando um pouco ali, pegando um pouquinho para falar sobre o Copom, que eu já sei que vai ser a próxima pergunta, mas a gente começou o trabalho, como a gente jogou os juros muito abaixo dos juros neutros durante a pandemia, né, você teve aquele impulso fiscal gigantesco, 10% do PIB, então piorou o nosso problema da inflação. Sim. O Banco Central aqui no Brasil, ele subiu muito mais rápido os juros do que os outros países, né, tanto economias desenvolvidas como os emergentes, e a gente fez o trabalho mais cedo, né? Então, assim, ontem você teve a decisão do Copom, subindo a taxa para 3,75. Ele, acho que mostrou uma intenção de parar na próxima, né, mas deixando a porta aberta para uma alta menor, né, uma alta de 25. Então, os juros podem ficar em 3,75 ou chegar a 14. Isso aí na visão do Banco Central. Agora, eu acho que vai ficar muito dependente dos dados de inflação, atividade, emprego que vão sair ao longo do ano, para ele tomar decisão no próximo Copom e se vai parar ou vai subir 25. Então, a gente fez um trabalho de alta mais forte, jogou, né, a nossa taxa de juros real muito acima do neutro. Sim. Então, a gente acha que provavelmente vai ancorar a expectativa de inflação no horizonte. Ontem mesmo ele estendeu o horizonte para o primeiro trimestre de 2024. Então, o próprio Banco Central aqui também trabalhando com um horizonte um pouco mais longo de convergência para a meta, o que eu acho assim que faz sentido, dado que você teve tantos choques externos, você jogar agora, dar um outro choque, né, monetário para trazer a inflação para a meta para 2023, vai ter um custo de atividade e emprego muito alto. Sim. Que assim, dado que não foi uma culpa do Banco Central, ou foi um problema realmente global, né, de choques, né, choques principalmente da parte de energia, que fizeram com que a inflação ficasse nesses níveis. Então, eu acho que o trabalho dos bancos centrais vão ser esses. Então, eles vão estender os horizontes, tá? Tentar não impactar tanto, né, se vão conseguir, assim, aí já é outro problema,
mas e a gente vai conviver com juros altos mais tempo. Então, Sim. acho que o Banco Central vai deixar ou 13,75% ou 14% parado ao longo aí, pelo menos a gente vai ver isso até talvez meados do ano que vem, esses juros nesses níveis. Então, E aqui no Brasil a gente já teve essa expansão fiscal agora, né, no final do ano. Então o Banco Central ainda tem um trabalho maior por aí pela frente. não, com certeza. Assim, agora, nessa questão do fiscal, né, assim, o Brasil também foi o único país no mundo que você, em 2022, né, você praticamente tirou todos os estímulos colocados durante a pandemia. Né? Então, a gente teve um impulso fiscal de 10% do PIB ao longo da pandemia e você, 2021, você praticamente teve um superávit em conta corrente, assim, um superávit fiscal, ali, coisa que nenhum país fez. Né? Sim. Dado, não a gente tinha o nosso questão dos tetos de gastos e tal. A gente está vendo agora as questões fiscais mais olhando a eleição. Né? Assim, a verdade é que assim, é uma briga ali para ver quem ganha. Está difícil para o governo. Fez assim, mais ou menos o que o governo anterior fez nas questões das pedaladas e tal, só que de uma outra forma. Então, isso também atrapalha um pouco o trabalho do Banco Central. Sim. Mas eu não vejo assim, a questão fiscal vai ficar assim, mais para o próximo governo resolver. Né? O que vai ser a visão de longo prazo para o próximo candidato que ganhar as eleições? Né? Se vai manter a âncora fiscal, o teto de gastos, ou se vai tentar colocar uma outra âncora no lugar. Mas eu acho que, assim, em questão da inflação, esse impulso fiscal que está tendo agora, muita parte da renda foi corroída pela própria inflação, então fica um pouco... E o Brasil, assim, apesar de estar jogando dinheiro na economia, você não está com aquele impulso fiscal que você teve lá em 2020. Né? Então, eu acho que o Banco Central consegue tatear e pelo menos manter, né, assim, esse plano de voo dele, de manter os juros altos mais cedo e olhando convergência para a inflação um pouco mais longa. E Marco, assim, a gente já quer te agradecer, tá? Vou abrir aqui para as considerações finais. Eu só vou te fazer uma